Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje é um podcast que vamos falar sobre imobiliário. E para falarmos de imobiliário, estamos aqui na sede da Associação Portuguesa de Promotores de Investidores e Investidores Imobiliários. E para falar connosco, temos aqui nada mais nada menos que o secretário-geral da mesma instituição, Dr. Hugo Santos Ferreira, a quem agradecemos muito não só a assistência de espaço, bem como ter aceito o nosso convite. Muito obrigado nós pelo convite, a honra é toda nossa estar aqui neste podcast. É com muito gosto que aqui estamos para falar sobre aquilo que, enfim, julgamos saber melhor, que é precisamente o imobiliário. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Dr. Hugo Santos Ferreira. Dr. Hugo Santos Ferreira, que é licenciado em Direito e mestrado em Direito Administrativo, ambos pela Universidade Católica Portuguesa. Como sabemos, é secretário-geral da Associação e, por essa via, é também diretor da Confederação Portuguesa de Construção e do Imobiliário, pois a própria Associação é vice-presidente da mesma confederação. Tem experiência como advogado imobiliário numa sociedade Quatro Casas, que é a maior sociedade da Península Ibérica, na área, e é também membro honorário na Associação Jovens Empresários de Portugal-China e também vice-presidente do International Club of Portugal, clube esse que também tenho o prazer de pertencer, e queria deixar aqui como sugestão cultural aos nossos caros ouvintes um jantar que vai existir dia 1 de dezembro, portanto o feriado, dia 1 de dezembro, que é a restauração da independência de Portugal, um jantar que, obviamente, o Dr. Hugo Santos Ferreira também lá estará e, portanto, terão o prazer de nos conhecer ambos, não é? E poderem discutir um bocadinho mais sobre este podcast. E é um jantar gala a favor da Ajudares, não é? Que vai contar com a presença com a soprano Yolanda Soares, bem como o tenor Jorge Batista da Silva. Portanto, uma boa causa que iremos ajudar, a Ajudares, e, portanto, não percam este jantar, nós iremos lá estar. E já que estamos aqui a falar da onda de solidariedade, a própria APPI fez há pouco tempo uma ajuda solidária também. É, exatamente. Portanto, eu aproveitava para voltar a convidar todos os nossos ouvintes para estarem presentes neste jantar de gala do International Club of Portugal, o qual, de facto, tenho a honra e o gosto de pertencer como membro dos órgãos sociais e pertencer a esta família e a esta equipa dos órgãos sociais portanto, achamos de facto uma boa causa para não só ser um centro de reunião e de encontro, mas, se possível, para ajudarmos a ajudar isto que tanto tem feito. Partindo também daí, como foi referido e bem, aqui a própria associação, a APPI, envolta também num espírito, enfim, de solidariedade que tem circundado Portugal nos últimos tempos, em virtude dos fogos que se alastraram em Portugal e que devastaram o nosso território, e, portanto, imbuídos também desse espírito, decidiu pôr mãos à obra. E temos agora um projeto em curso, que se dá pelo nome de... é um projeto que tem o nome A Escola de Todos Nós, e que basicamente temos a honra de estar a desenvolver em conjunto com uma série de associados nossos, desde promotores imobiliários, que têm a coordenação geral do projeto, empresas de construção, de fiscalização, projetistas, enfim, por aí fora, e decidimos pôr mãos à obra e fazer precisamente a reconstrução de um infantário em Midões. Midões é uma povoação, uma pequena povoação no concelho de Tábua, distrito de Coimbra, que foi uma das zonas mais afetadas pelos fogos, e portanto vamos fazer a reconstrução total do infantário, um infantário que foi totalmente destruído pelas chamas, nos fogos de 15 de outubro, e que esperamos, dentro de muito breve prazo, devolvermos à povoação de Midões e precisamente às quase cerca de 30 crianças que perderam com esse incêndio a sua escola. Esta escola, além de servir precisamente para estas 30 crianças, era também um símbolo muito importante daquela povoação, portanto, para toda uma povoação, toda uma região, porque muitos dos habitantes que hoje ainda por lá vivem estudaram e cresceram precisamente naquela escola. Esta escola, este projeto, e perguntar-me-ão eventualmente, mas porquê que a associação, porquê que a APPI se lembrou desta escola? Porque, vou contar a história muito rapidamente, é que isto passa-se no Salão Imobiliário de Portugal, que aconteceu aqui há cerca de um mês, há menos de um mês. A associação tinha lá um grande stand com cerca de 20 empresas e, portanto, o Salão Imobiliário de Portugal, o SIL, é considerado o grande fórum, o grande encontro do setor imobiliário em Portugal. E, portanto, estávamos no nosso stand, no grande stand da APPI, com uma série de associados e, portanto, tinham acabado de acontecer os fogos, portanto, de outubro.
E, portanto, estávamos chocados com toda a situação, com a devastidão que assolou Portugal com esta catástrofe e em minutos decidimos, não, vamos pôr mão à obra e tem que ser o imobiliário precisamente a dar o exemplo a todo o país. Pois eu posso-vos dizer que em menos de 24 horas, e este início começou num domingo, no domingo do Salão Imobiliário, na segunda-feira tínhamos um grupo constituído, portanto em menos de 24 horas, nessa terça-feira escolhemos o Infantário de Midões, enfim, porque teve uma grande repercussão pública nos meios de comunicação social. O próprio Presidente da República fez uma visita a este infantário e, portanto, achámos que este seria o projeto certo para dar o exemplo a todo o país, para ser o mote que todo o país precisava para pôr mãos à obra. Depois, na segunda-feira, entramos em contacto com os responsáveis, no caso com o Presidente da Câmara de Tábua, que tem sido uma figura muito importante também neste projeto e todo o município a quem gostaria de mandar um abraço e aplaudir também pela ajuda e pela franca colaboração que têm tido com este projeto e enfim, sendo totalmente agradecidos, como é óbvio, é de esperar, têm de facto também mostrado que querem pôr mãos à obra e, portanto, mando-lhes também aqui um abraço e o nosso louvor por essa disponibilidade. E, portanto, logo na sexta-feira fomos recebidos pelo Presidente da Câmara, pelo Sr. Presidente da Câmara e por todo o Executivo Camarário, e nessa reunião decidimos logo os timings do projeto, os termos do projeto e como se iria processar, e portanto vejam que numa semana o setor imobiliário conseguiu dar o exemplo a todo o país de que há que pôr mãos à obra e há que recuperar o país. E, portanto, esse é um projeto que também temos, portanto, chama-se a Escola de Todos Nós, e que eu convido todos aqueles que nos ouvem, querendo a apoiar este projeto. Nós, inclusivamente, abrimos, o município de Tábua abriu uma conta solidária, portanto, há um NIB que existe, um NIB solidário que tem o nome A Escola de Todos Nós, aberto dentro do município de Tábua, com os quais podem, através do qual podem contribuir e ajudar-nos a ajudar, porque esse é o lema, ajude-nos a ajudar os outros, que é isso que nós estamos a fazer. Obviamente estamos a falar de um infantário ainda com bastante dimensão e, portanto, é um projeto algo arrojado, mas que não nos fez temer e, portanto, vamos avançar certamente. E, portanto, se nos quiserem ajudar a ajudar, convidava-vos também a contribuir para esta conta solidária. Portanto, como digo e repito, é aberta dentro do município de Tábua e, portanto, nos permitirá também, dentro do mais breve prazo possível de tempo, fazer a reconstrução do infantário, devolver aquele infantário à população e principalmente a estas 30 crianças de Midões. Muito bem. Obviamente que o podcast também se solidariza com esta catástrofe, não é? De tudo aquilo que aconteceu é grave. Portanto, aquilo que nós podemos agora neste momento é ajudar quem mais precisa e, portanto, obviamente, Exatamente. que agradecemos aqui também o contributo e, portanto, reitero aqui o apelo. Sendo que, se por um lado existe o setor imobiliário também a querer ajudar a esta reconstrução, o setor imobiliário também está a ajudar a economia portuguesa. Estima-se que por mês cerca de 3.300 empregos sejam criados à conta do imobiliário. É dos melhores arranques e do melhor percurso após a crise imobiliária que existiu. Sem dúvida. Eu tenho dito isto variedíssimas vezes, e já não o digo só de agora, o setor imobiliário, a par do turismo, portanto, têm sido os dois motores da economia portuguesa e têm sido os motores que levaram este barco, que é o nosso país, a sair de uma crise que, relembro, porque convém não esquecer, não é? Foi uma crise profunda, foi uma crise sistémica, que arrasou vários setores da economia e que arrasou grandemente o setor imobiliário. O setor imobiliário foi dos setores mais afetados pela crise, mas é um setor muito resiliente. E a verdade, como dizia bem, foi dos primeiros setores a levantar-se, a erguer, lá está, a erguer as mangas, a pôr mãos à obra e a fazer o seu trabalho. E a verdade é que hoje são, de facto, o turismo e o imobiliário são os dois motores da economia, têm sido dos mais catalisadores de investimento estrangeiro para o nosso país e, portanto, nós hoje temos uma economia muito feita também da captação de investimento estrangeiro. Até porque, a nível nacional, enfim, esse é um percurso que já está mais ou menos ultrapassado, ou vai sendo ultrapassado, mas, portanto, nos anos 2013, 14, praticamente não havia procura interna, e, portanto, precisávamos, e muito, de investimento estrangeiro. Pois, foi o imobiliário que conseguiu, julgo eu, em primeira mão,
trazer esse investimento e isto tinha que também a ver com muito daquilo que eu também tenho designado dos dois triggers, portanto, vá lá, os motores também do que foi este motor, o trigger, portanto, no fundo o gatilho que foi do desenvolvimento imobiliário, que teve que ver com dois programas de captação de investimento estrangeiro, os quais nós fomos e somos acérrimos defensores, que são, portanto, o programa do Golden Visa e o programa do chamado residente não habitual. Portanto, são programas, um fiscal e um de atribuição de vistos, mas, portanto, são programas de captação de investimento estrangeiro. E foi esses programas de captação de investimento estrangeiro, a par de uma série de outras circunstâncias, que também podemos falar mais à frente, que fizeram do setor imobiliário português um verdadeiro destino de investimento a nível mundial. E, enfim, é este setor que tem também, portanto, trazido não só investidores, mas próprios também turistas, porque os turistas também são, muitas vezes, em alguns casos, primeiramente investidores. Não conheciam Portugal, muitos deles não conheciam Portugal, e vêm cá investir muitas vezes pela primeira vez e rapidamente se passam de meros investidores a verdadeiros turistas. Bem sei que também por vezes acontece o contrário, primeiro vem como turista e depois vem como investidor, mas estou profundamente convencido que muitos deles vieram atraídos por um setor imobiliário em franco crescimento, por programas de captação de investimento estrangeiro, seja pela via de atribuição de vistos, seja pela via de, portanto, de isenções ou benefícios fiscais, e, portanto, vieram numa ótica de investimento e rapidamente passaram a bons turistas. Portanto, isto para dizer que o setor imobiliário, como disse, a par do turismo, de facto tem puxado pela economia. É bom que todos, incluindo o Governo, deem as condições necessárias para que este setor continue a catalisar tanto investimento como tem trazido e, portanto, que basicamente quero isto dizer que continuem-se a dar as condições para que mais investidores estrangeiros queiram cá vir investir, como aqueles que acreditaram em nós e que já cá investem, continuem precisamente a investir. Porque não basta nós irmos lá fora, e muito do nosso trabalho aqui na Associação hoje é passado no estrangeiro, precisamente a captar investidores, porque somos a associação, como disse, portanto, dos promotores e investidores imobiliários e, portanto, como única associação dos investidores imobiliários nacionais e estrangeiros em Portugal, somos a associação que os representa e, portanto, somos também os responsáveis por trazer muito desse investimento. Não é por acaso que a associação é hoje uma das principais portas de entrada dos investidores estrangeiros imobiliários em Portugal. E, portanto, nessa missão temos andado muito lá fora, de facto, nessa missão de captar mais investimento, maioritariamente institucional, do chamado designado investimento institucional, mas que, portanto, isto para isto dizer o quê? Que não basta irmos lá fora, nós, o Governo, outras entidades responsáveis por captar investimento, quando os trazemos para cá, os defraudamos. E, portanto, é bom continuarmos a dar essas condições para que eles continuem aqui a investir. Até que ponto trazermos investidores estrangeiros e que, portanto, molduram e trazem aquilo que são as experiências dos próprios países de onde são provenientes, pode afastar ou não aquilo que é o comprador ou o residente português. Isto no sentido de que estamos a começar a ver isto, como falámos logo aqui no início, que é o turismo, tem sido a grande catapulta. Neste momento há coisas que só são feitas basicamente para turistas e os preços, alguns têm sido aumentados conta do turismo. Relembro o caso de Paris, que também era uma cidade que vivia muito virada para os turistas, e aquilo que é o sentimento dos parisienses com quem eu contacto muitas vezes, e portanto Paris é a minha segunda cidade, diziam que Paris está feita para o estrangeiro, não está feita para os nacionais. E agora tem começado a haver o contrário, por conta infelizmente, dos ataques terroristas que têm assolado Paris. Paris tem-se virado agora para os nacionais porque são aqueles que lá estão, é o público habitual. Até que ponto Lisboa e Portugal, por arrasto, não poderá ser refém desta maldição, como já dizem, das cidades que se vertem muito para os turistas e depois ficam com os nacionais, até porque Portugal também, fruto de uma conjuntura de instabilidade da Turquia, não é? Que era o grande destino para toda a gente ia, portanto, vira-se a agulha do turismo para Portugal. Até que ponto é que é saudável estarmos tão dependentes dos turistas, ou
se, por um lado, os investidores e os imobiliários portugueses também estão a aprender novas reformas ou novas técnicas para aplicarem e poderem ser os nacionais a produzir para os nacionais em território nacional. Bom, vamos lá ver. Isto sem querer parecer muito protecionista e Não, nacionalista. mas toca-se variedíssimos pontos nessa questão. Vou tentar abordar os principais porque, enfim, muito tem sido falado, turistas a mais, investidores a mais. Agora, as pessoas têm que perceber que há um caminho e as coisas acontecem porque têm que acontecer, porque há um caminho e houve um caminho que foi traçado. Bom, e, portanto, vamos tentar partir aqui um bocadinho do princípio e ir abordando os vários pontos ao longo aqui da discussão. Vamos lá ver. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente do que é se há turistas a mais, se há investimento a mais. Acho que foi precisamente um caminho. Foi um caminho que nós tivemos que percorrer. Eu, como disse há pouco, não nos esqueçamos que, e às vezes a memória é curta, e tendemos a esquecer, não foi bem há tão pouco tempo que saímos de uma crise que, como disse, foi sistémica e arrasou Portugal. E portanto, nós em 2000, e portanto há aqui um bocadinho a gênese das coisas. Tentar perceber o caminho que foi feito para percebermos onde estamos hoje. E é isso que é preciso que as pessoas percebam. Nós em 2013, eventualmente 14, estávamos a sair da crise e portanto não havia, as empresas estavam descapitalizadas, as empresas portuguesas, os portugueses estavam descapitalizados, não havia procura interna rigorosamente nenhuma. E Portugal precisava de sair da crise, precisava de recuperar, precisava de fazer crescer novamente a sua economia. E contámos, e muito, com investimento estrangeiro. Fomos hábeis em algumas políticas que se fizeram, as próprias empresas, porque eu acho que são as empresas verdadeiramente que são quem está de parabéns. Eu relembro-me em 2013, os anos da crise, a expressão célebre era: não vamos baixar os braços, não vamos cair, vamos aguentar, vamos aguentar. Isto era o que só havia no setor imobiliário. E aquelas que se aguentaram e que tiveram a sorte e o trabalho, e puseram mãos à obra para aguentar a crise, então, são as que estão verdadeiramente parabéns. Mas, portanto, nós vivíamos numa altura em que não havia procura interna. E, portanto, começámos a fazer o nosso caminho, fizemos novas políticas, novos programas e o mercado imobiliário foi se desenvolvendo. Obviamente, muito em conta com o investimento estrangeiro, que era o que havia, não havia outro. Bom, agora, uma coisa era certa, nós já em 2014 defendíamos um mercado em equilíbrio, já nessa altura. E relembro que contávamos principalmente com o investimento estrangeiro. Nós nem sempre dissemos, atenção, que para um mercado um setor ser sustentável no tempo, ele tem que estar equilibrado. Não pode ser feito só para uns ou para outros. E desde essa altura dizíamos, o mercado tem que ser um mercado em equilíbrio. Tem que ser feito tanto para estrangeiros como para os portugueses. Portanto, não podemos ter nem um para uns nem para outros. Tem que ser um mercado em equilíbrio. Agora, a verdade é que o prato da balança pesava mais para um lado do que era o que havia. E, portanto, fomos fazendo estes anos, 2014, 2015, 2016. E nessa altura, então, o que é que aconteceu? Eu acho que nós tivemos que fazer o chamado caminho das pedras. E o caminho das pedras era fazer este caminho com um mercado muito focado para investimento estrangeiro. Mas sempre com uma visão, uma luz ao fundo do túnel. É que sabíamos que o investimento estrangeiro ia ser o indutor do investimento privado, que é o que está a acontecer. Ou seja, o investimento privado nacional, digo. Ou seja, sabíamos que, havendo investimento estrangeiro, o mercado ia animar e ia servir de catalisador ao investimento nacional, que é o que está a acontecer. Ou seja, nós tínhamos estes tais programas, vieram de facto muitos investidores estrangeiros, eventualmente, que já lá vamos, criaram-se alguns problemas, mas que já vou falar neles, que são problemas que são eventualmente bons, mas que são problemas, mas que são bons. Mas, portanto, foi esse caminho das pedras. E, portanto, nós hoje, em 2016, 17, o que é que estamos a verificar? Que, de facto, o investimento estrangeiro que foi feito em Portugal nestes últimos 3 anos serviu de indutor à iniciativa privada no setor imobiliário português. E, portanto, nós em 2016, 17, começámos a ver uma série de promotores imobiliários, de investidores imobiliários, de empresas de investimento imobiliário portuguesas, a voltarem aos mercados. Muitas vezes a pegarem projetos que estavam nas gavetas, e que tinham ficado na gaveta, em suspenso durante a crise, voltaram a sair da gaveta e voltaram ao mercado. E, portanto, foi o investimento estrangeiro que serviu de indutor ao investimento nacional. Segundo ponto. E, portanto, acho que foi um caminho, por isso é que eu disse que é um caminho, quer dizer, é um caminho que tivemos que o percorrer. Foi o ideal, foi o perfeito? Não sei se foi.
Foi o caminho que tivemos que o fazer e que fomos obrigados a fazer e que foi muito bem feito. E, portanto, neste momento, temos hoje um setor imobiliário que ninguém se pode queixar dentro do setor. Portanto, isto era o primeiro ponto. O segundo ponto. Tem-se de facto referido que há zonas mais aquecidas, há preços metro quadrado, que há problemas no acesso à habitação dos jovens da classe média. Há esse problema. O que eu tenho dito também é, e tenho chamado a isto o nome das chamadas dores do crescimento. E, portanto, são dores de um mercado e de um país que está a crescer. O país está a crescer, o setor imobiliário está a crescer, nós estamos a crescer a 20% ao ano há 3 anos ou 4 a esta parte. Isso é mau? Eu penso que não. Eu penso que não é mau um país e um setor estar a crescer. Isso traz problemas? Pois traz. Agora, vamos lá ver. São problemas que estão identificados e que já estão a ser combatidos. Portanto, nós até, aqui eu, enquanto secretário-geral da Associação dos Promotores Imobiliários, eu não enfio a cabeça na areia a fingir que eles não acontecem. Não, eles acontecem, nós sabemos que eles acontecem e estão identificados e estamos a combatê-los. Até porque, vamos lá ver, se há entidade no setor imobiliário que tem uma preocupação de longo prazo, são os promotores imobiliários. A cabeça de um promotor imobiliário, o mindset do imobiliário, de um promotor imobiliário, está a 5 ou 10 anos ou 20 anos aqui à frente. Não é? Porque o promotor imobiliário quem é? O promotor imobiliário é aquele empresário, aquela empresa de promoção imobiliária, que tem um terreno, tem um edifício, que vai reabilitá-lo ou vai construir de novo. E, portanto, está a pensar num timing a 5 anos, que é quando, ou 3 anos, ou 4 anos, que é quando ele vai fazer ou a venda do seu ativo, ou vai pôr o seu ativo em rendimento. E, portanto, ele tem que pensar a 5 anos. Ou seja, ele tem que pensar qual é o mercado a 5 anos. E, portanto, vai querer um mercado que seja bom. Vai querer um bom mercado. Um mercado onde vai conseguir vender bem ou colocar bem os seus ativos em rendimento. E, portanto, tem muito esta preocupação da sustentabilidade do futuro, de construir um mercado que não seja um mercado de hoje. O promotor imobiliário não pensa nisso. O investidor imobiliário não pensa no hoje. Outros setores eventualmente pensarão. Não é que esteja mal ou errado. Pensam. Não. O promotor imobiliário, o investidor, pensa a longo prazo. E, portanto, como pensa a longo prazo, tem muito esta preocupação da sustentabilidade do mercado. E, portanto, sabe que há, eventualmente, problemas, como a questão do aquecimento dos preços, em determinadas zonas do acesso à habitação, que têm que ser resolvidos. E nós aí contamos muito também com as entidades públicas. Porque a isto chama-se a função social do Estado. A função social do Estado tem que ser feita, como o próprio nome indica, pelo Estado. E que os privados podem ajudar. E que os privados ajudam. E nós sabemos, aliás, está a ser feito em conjunto com as associações e em conjunto connosco, uma série de programas para colocação de mais oferta no mercado. Porque o que nós vivemos é uma falta de oferta. O que nós vivemos é um período de grande procura com pouca oferta. É muito simples. São as leis do mercado. Quando há muita procura e há muito pouca oferta, o preço sobe. É simples. E, portanto, o que é preciso fazer para combater estes problemas? Colocar mais oferta no mercado, para o preço nivelar, portanto, havendo mais oferta, se a procura se mantiver, o preço eventualmente tenderá a estabilizar. E, portanto, essa é logo a primeira. E a segunda é também colmatar o problema do acesso à habitação para famílias mais carenciadas, para a classe média eventualmente, ou até para os jovens. Também já há programas para isso. As próprias autarquias, e dou aqui o caso de Lisboa, têm projetos já para isso. E, portanto, estes problemas estão identificados e estão a ser resolvidos. Agora, não são problemas, são problemas que resolvam hoje, porque são problemas que têm implicações no mercado. Portanto, o mercado funciona muito em consequências, não é? Há de consequência. E, portanto, neste caso, colocando mais oferta e havendo programas em que o próprio Estado convida os privados, como isso está a acontecer, a fazer habitações, por exemplo, para a classe média, como é o programa, por exemplo, o programa Renda Acessível, que é um programa da autarquia de Lisboa, mas com a ajuda dos privados, e os privados estão nessa, passa a expressão. Aliás, eu dou um exemplo. Nós, por exemplo, agora no dia 30 de novembro, nós temos aqui uma série de eventos na associação, que chamamos os Executive Breakfast Sessions da APP, que são pequenos almoços executivos, em que temos sempre um orador convidado, e convidamos o coordenador da Câmara Municipal de Lisboa deste programa, que é o Ricardo Veludo, com quem também trabalhámos neste programa e demos os nossos contributos, para ser precisamente o orador convidado e para explicar aos nossos promotores imobiliários eventuais interessados no programa Renda Acessível da Câmara Municipal de Lisboa, para conhecerem melhor o programa. E, portanto, desde que haja um input do Estado, central ou não central, no sentido de colmatar estes problemas, os privados vão a jogo. Agora,
O que nós temos também alertado é, façam programas que de facto sejam interessantes para privados, que sejam rentáveis para os privados. Porque nós não nos podemos esquecer, e já agora falando nisto, dizer que nós não nos podemos esquecer que qualquer empresa privada, uma sociedade comercial, aliás, fomos ao Código das Sociedades Comerciais, qualquer sociedade tem uma coisa em comum, é que visa sempre o lucro. Portanto, nenhuma sociedade vai a um jogo destes para perder dinheiro. Portanto, tem que ser atrativo do ponto de vista também financeiro para um privado ir a um jogo destes, porque senão os privados não vão. Se conseguir montar um plano em que se preveja, no caso do programa Renda Acessível, colmatar ou colocar no mercado mais habitação a preços mais baixos, os privados vão a jogo. Porque os privados também têm essa preocupação. Querem, os promotores imobiliários, e aqui falando na Associação dos Promotores Imobiliários, querem um mercado que se prolongue no tempo. Portanto, eles próprios, contrariamente ou eventualmente ao que se possa querer pensar, têm interesse que o mercado seja sustentável no tempo, e que permita a continuação de bons negócios por muito mais tempo. Ninguém quer um mercado cíclico. Apesar de nós sabemos que o mercado imobiliário cada vez é mais cíclico. Mas ninguém quer. Todos querem um mercado que seja com um crescimento positivo, sólido e que seja sustentável no tempo. Portanto, no fundo, eram estes vários pontos que toda esta problemática, que como eu, portanto, refiro, são as tais dores do crescimento, mas que são dores boas, são dores de crescimento. Agora, as dores doem sempre qualquer coisa, nós temos é que ir ao médico para resolver essas dores. E, portanto, as dores já estão no médico, estão a ser resolvidas. Agora, eventualmente não duram 1, 2, 3 dias a ser resolvidas, podem demorar mais um pouco. Mas, portanto, isto para dizer que... Com mais tempo, quando estávamos aqui a falar em off, não é? O caso de colegas meus que pagam cerca de 200, 300, 400 euros de renda em quartos partilhados, portanto, apartamentos partilhados, sendo que os apartamentos à volta dos 800 euros, alguns a 1000, isto, falar ali da zona mais central da Serra Universitária, com mais tempo vai ser necessário haver investimento para nivelar os preços, a fim de classe média e os jovens poderem se fixar em Lisboa. Assim, eu pessoalmente estou confortável porque eu apenas tenho que fazer o transporte da margem sul para a margem norte. Portanto, tenho casa na margem sul, apenas tenho que pagar o passe do comboio e do metro. Agora, aqueles que têm que vir dos vários pontos de Portugal para virem para a capital, Lisboa, com mais têm que esperar para que saia este fogo, porque se calhar, se formos a ver, gasta-se muito mais naquilo que é a renda de pagar o estudo do que propriamente o estudo, assim dizer. E o estudo inclui as propinas, os livros, fotocópias, cadernos, lápis, tudo o que seja necessário. Que às vezes é aquilo que leva o grande motivo de muitos jovens virem para as grandes cidades ou para os grandes polos universitários estudarem, é o custo que se leva. Por isso é que eu estava a perguntar quão mais tempo é que vai ter que se levar. Não, aí toca-se precisamente numa das principais dinâmicas hoje do mercado imobiliário, que é o que chamamos o student housing. Na gíria chamamos-lhe o student housing, mais não são do que residências para estudantes. Portanto, é bom falarmos nisso, porque de facto é uma das principais dinâmicas hoje do setor imobiliário. É um tema que já se vem falando há algum tempo fora daqui, na Europa. É um tema que já ouvimos falar há bastante tempo. Em Portugal começou-se a ouvir falar há relativamente pouco tempo. Nós, aliás, foi um dos temas que já vimos alertando aqui há cerca de 2 anos, a esta parte, e eu relembro-me bem, aqui há 2 anos, que chamávamos a este tema do student housing como uma das mais promissoras, portanto, há 2 anos, como uma das mais promissoras janelas de oportunidade do setor imobiliário. Pois, enfim, agora, de facto, é uma área que está na moda, assim como Portugal também está na moda, o student housing está na moda. Enfim, muitos projetos têm sido agora recentemente lançados e temos ouvido nos vários órgãos de comunicação social os vários projetos que vão sendo lançados, tanto em Lisboa como no Porto, grandes aquisições por grandes fundos de investimento imobiliário internacional que entram em Portugal precisamente com projetos deste segmento. E aí o que é que eu posso dizer? Bom, primeiro, quer dizer... O próprio facto de Portugal, como país, também estar na moda, também tem levado a que outros venham para Portugal que antes provavelmente não viriam. E falo, por exemplo, dos jovens. Eu lembro-me que aqui, até há bem pouco tempo, em abril de 2017, havia estudos que diziam que 11% da população estudantil em Portugal era estrangeira já. 11%. Portanto, há um nicho de mercado que, obviamente, cresceu nos últimos anos. Lembro-me até que se dizia que na altura, portanto em abril deste ano, não foi assim há tanto tempo quanto isso, havia quase 40 mil alunos
no ano letivo anterior, portanto, ano letivo 2015-2016. O que é uma massa de oportunidade extraordinária. E, portanto, o que é que também na questão do student housing está a acontecer? É que não havia oferta. Não havia oferta qualificada. Qualificada. Oferta havia. Não havia oferta qualificada das chamadas, os dorms, como se diz por exemplo, nos Estados Unidos da América, ou então a student housing, como havia nesses países. Em Portugal não havia essa oferta qualificada. Começou a haver há um ano e meio, eventualmente 2 anos, esta parte. Há alguns eu conheço, um ou outro projeto, que, portanto, foram construídos de raiz. Portanto, não foram meros aproveitamentos. Foram construídos de raiz há cerca de 2 anos esta parte, mas contava-se pelos dedos das mãos. E sobrava. De uma mão sobrava. E, portanto, ou como houve também essa falta de oferta, agora é que se está a implementar essa oferta no mercado e, portanto, como disse, tem havido uma série de investidores a quererem vir para cá e estão a vir para cá a investir nas chamadas residências para estudantes. Mas, portanto, obviamente, não havendo oferta, é o que falávamos há pouco, os preços são ainda eventualmente superiores. E a verdade é que destes 11% da população estudantil ser estrangeira, estamos a falar de uma população que tem poder de compra, enfim, sendo estudantes, mas são estudantes com algum poder de compra. E eu lembro-me, por exemplo, até pegando nos números que a Uniplaces, enfim, que é a principal plataforma de alojamento para estudantes em Portugal, com quem, aliás, trabalhamos também bastante, dizia também no início deste ano que tinha crescido nos últimos tempos quase 200% a nível de arrendamentos em Portugal. Portanto, é um mercado que está num crescimento exponencial extraordinário, o que obviamente tem levado a que, enfim, eventualmente os preços tenham subido. Agora, do conhecimento que eu tenho do mercado, qualquer destes ativos tem taxas de ocupação anual bastante satisfatórias e, portanto, não se está a colocar no mercado nada que não possa ser escoado ou nada que não tenha, no caso, uma taxa de ocupação de arrendamentos, no caso, bastante acima da média, para quase não dizer quase totalidade da ocupação em termos anuais. E, portanto, enfim, é um mercado que vale a pena olhar, continua de longe a ser uma das maiores janelas de oportunidade hoje em dia do setor imobiliário e que, obviamente, quanto mais oferta houver, pois, eventualmente, os preços tenderão no futuro a estabilizar. Assim continuem as nossas faculdades e as nossas universidades a fazer o bom trabalho que têm feito. Também relembro, nesse ponto, que nunca as nossas universidades tiveram o protagonismo e mereceram os melhores lugares no ranking mundial, como hoje em dia. Nós hoje em dia temos universidades portuguesas em níveis cimeiros dos rankings mundiais, que era uma coisa que também não acontecia há uns anos atrás. E, portanto, tudo isso leva a que muitos estudantes, e bem, estrangeiros, queiram vir para Portugal, queiram enfim, usufruir destas cidades que agora ganham prémios todos os dias, não é? Como melhores cidades para se viver, para se trabalhar, para visitar a nível mundial. Portanto, é natural que também eles queiram vir vivenciar este país tão fantástico. É que, vendo aqui uma média do preço por metro quadrado, temos valores, isto, voltando a centrar aqui na cidade universitária, Alvalade, por exemplo, com 2.467 o preço do metro quadrado. Portanto, foi um valor que sobe quase 20% face antes. O Parque de Extensões, enfim, nós sabemos que é uma zona nova, recém-construída também, portanto está na volta dos 3.000. Mas depois temos as zonas históricas, não é? Como Misericórdias, Santa Maria Maior, Santo António, também nos 3.000, quase 3.500. Portanto, é um preço exorbitante, sendo que o próprio Lisboa, no seu conjunto, cresce 15 pontos percentuais no sentido das coisas. Agora, qual é aqui a barreira entre aquilo que é o investimento e o que depois entramos na especulação? Porque, obviamente, quando nós compramos uma casa, vamos fazer melhoramentos para depois vendê-la a mais do que nós comprámos no início, não é? Portanto, costuma-se dizer que o imobiliário é o melhor negócio, não é? Assim como a venda de carros será o pior, porque o carro, quando sai do stand, já desvalorizou imenso, não é? Ao passo que o imobiliário, a tendência é sempre aumentar o valor da casa, não é? Mas esta questão do mercado, não é? Depois o mercado são sempre pessoas que nós não conhecemos porque é um mercado, não é? É uma personagem invisível, não é? Feitos por todos nós, e que é até que ponto é que estamos no limite do aceitável, evocando o argumento da oferta e da procura. Claro. Bom, a questão, aqui por acaso neste mercado, enfim, não é um mercado
mercado relativamente pequeno, para a dimensão até do país, que também é um país pequeno. Aqui, por acaso, um mercado de quase todos os players são conhecidos. Neste caso, é um mercado que é bastante conhecido. Mas enfim, mas a questão que se coloca aqui é saber até que ponto ou até onde é que podemos ir. Eu penso que a questão seja essa. Vamos lá ver. Aqui o que eu posso dizer é o seguinte: a questão é saber, este mercado continua a ser atrativo, continua a ser um mercado rentável a longo prazo? E aí a questão hoje prende-se com o seguinte: o percurso que nós temos feito tem sido um percurso ímpar. Enfim, dos que já cá andam nisto há mais tempo do que eu, eles próprios dizem, quer dizer, nunca se viu este nível de investimento, este nível de crescimento, e portanto é um caminho que se está a fazer que é um caminho ímpar. Obviamente traz dificuldades, traz problemas que já os falámos. Agora, até onde é que podemos ir? Eu acho que aqui nós hoje vivemos um ponto muito importante deste caminho. É que é o seguinte, nós, obviamente, como já referi, estamos a crescer cerca de 20% ao ano, tanto a nível de volume de investimento total, quer a nível de transações efetuadas no imobiliário. O ano passado atingimos os cerca de 18 mil milhões de euros, mais de 17 mil milhões de euros. Crescemos, portanto, 20% relativamente ao ano anterior. Nós, no ano anterior, só para ter ideia, tinha, portanto, 2015, portanto, estou a falar de dados de 2016, 2015 tínhamos atingido cerca de 15,02 mil milhões de euros, 2014 12,44 mil milhões de euros. Isto a nível de transações, portanto, volume de investimento total. Também crescemos nessa ótica a cerca de 20% ao ano, também a nível de volume de investimento estrangeiro. Só o setor imobiliário, saiba-se, fez o ano passado, ou captou para Portugal, mais de 4,4 mil milhões de euros, portanto 4,4 bis em investimento estrangeiro para Portugal, o que representa que, e é bom que se tenha noção disso, é um mercado que cresceu 50% em 2 anos, por exemplo. Ou é um mercado, e veja-se bem a importância que este setor tem hoje na nossa economia, é que 50% do total do investimento feito em Portugal, 50% é feito em ativos da construção e do imobiliário, nos últimos 2 anos. E, portanto, são pilares da economia. E, portanto, é bom termos algum cuidado quando se fala neste segmento de mercado que, de facto, como falámos ao início, é um dos tais motores da economia. Mas, portanto, estava eu a dizer que estamos a fazer o tal caminho. E que é um caminho de crescimento, e, portanto, foi aqui que, entretanto, fizemos estes parênteses para vos dar os números, e, portanto, é um caminho de crescimento. E agora a questão é, mas quanto mais vamos poder crescer? E Portugal, hoje em dia, beneficia de uma situação absolutamente única. Eu considero quase que se deu quase como um milagre. Ou seja, na mesma situação, no mesmo ano, no mesmo país, uma série de condicionantes se alinharam para favorecer o nosso país. E é disso que nós hoje vivemos e isso comporta um desafio. Ou seja, Portugal vive hoje uma situação única no mundo e é por isso que está na rota dos investidores, que é um país que está na moda a nível mundial, em qualquer parte do globo e do planeta, por causa de todas estas circunstâncias que no mesmo ano e no mesmo país se alinharam sobre nós. E que, entre outras coisas, enfim, nós Portugal já tinha o que sempre teve, quase 900 anos de história, 3 mil e tal quilómetros de 1000 e tal quilómetros de costa, 3000 e muitas horas de sol por ano, enfim, agora até parece que são mais, não é? Enfim, que também é um problema, outro problema que temos, Sim, sim, sim. mas a verdade é que temos enfim, é sempre aprazível, não é? Temos um país com luz, com sol, temos uma cidade como Lisboa, que tem uma luz que é dita como quase inigualável em qualquer parte do mundo, temos Fruta gastronomia, calçada que muitos querem acabar também, não é? exatamente, eu tenho sido dos apologistas que a questão da luz de Lisboa não tem só a ver com a exposição solar, com o rio, tem a ver com a calçada, é que há poucas capitais europeias que têm um Sim, chão, a maioria um é piso, alcatrão. exatamente, há poucas que têm um piso branco e nós temos um piso branco. Eu acho que isso é um dos pontos, aliás, eu já tenho até defendido também. Embora, pronto, para as senhoras e para as meninas não seja muito prazível Exatamente. de... Mas isto lá está. São as dores que têm a suportar, Exatamente. não é? Mas é verdade, a questão da luz. Enfim, isto já tínhamos tudo. Portanto, há muitos anos que tínhamos isto, já desde a nossa fundação. Agora, há alguns pontos que nós não tínhamos, efetivamente. Não tínhamos o facto de sermos considerados um dos países mais seguros do mundo. E aí vivemos, obviamente, um pouco enfim, da desgraça de outros países, mas a verdade é que também beneficiamos disso. E, portanto, veja-se o investidor francês, que é um dos investidores, faz parte do ranking do investidor imobiliário em Portugal, o investidor francês. Vem investir também para Portugal, não só pela parte do dia do residente não habitual,
pelas questões fiscais, mas também pela questão da segurança. Veja-se os investidores brasileiros. Eu ainda agora há tempo estive em São Paulo, precisamente numa missão de captação de investidores imobiliários. Fizemos uma conferência no Consulado de Portugal em São Paulo e são investidores que estão a vir para Portugal, quer pela via do Golden Visa, quer pela via do residente não habitual, mas também pela questão da estabilidade política e da segurança. Enfim, nós queixamos todos os dias, e muito no imobiliário, que sempre falamos da instabilidade política, legislativa, fiscal, que há e que é um dos assuntos mais apontados, um dos temas mais apontados pelos investidores para não investir neste país, é a questão da instabilidade, mas a verdade é que, do ponto de vista planetário, somos um país com políticas estáveis e somos um país com estabilidade. E isso, portanto, tem atraído também muitos investidores. E, portanto, isso era uma questão que não tínhamos. Ou que não tínhamos comparativamente, digo, a outros países que esses não tinham. Portanto, enfim, hoje somos apontados, de facto, como um dos países mais seguros do mundo. Já agora, do top 5 dos países investidores, quais é que têm lugar? Nós, portanto, estamos a falar dos investidores em Portugal e no investimento imobiliário. Sem dúvida nenhuma, o ranking é feito pelos investidores franceses, chineses, brasileiros e depois, enfim, a um nível diferente, mas a um nível institucional, os Estados Unidos, enfim, depois, enfim, um ponto mais comum no resto da Europa, obviamente, mas, portanto, os três primeiros, diria o francês, o chinês e o brasileiro, e repare-se que muitos deles também ligados aos tais programas de captação de investimento estrangeiro, não é? O chinês muito pela via do Golden Visa e o francês muito pela via do chamado residente não habitual. E, portanto, isto estava eu a dizer. Portanto, o que é que nós temos de diferente e que nos faz ser atrativos, ou até que ponto é que nos faz ser atrativos? Portanto, a questão da segurança é muito importante. A questão também, uma questão muito importante também, que eu tenho chamado welcoming. Welcoming é sermos um país hospitaleiro, sabemos receber como quase ninguém no mundo, e isso é muito referido, por exemplo, pelos investidores chineses, que referem o facto de, por exemplo, muitas vezes em comparação com a Espanha, nós temos um welcoming completamente diferente do que tem um cidadão espanhol. E, portanto, nós aí muitas vezes recebemos investidores chineses em detrimento de Espanha, pela via do chamado da nossa hospitalidade. Porque, de facto, recebemos um estrangeiro como ninguém. A questão da língua é importantíssima. É vulgar encontrarmos na rua qualquer cidadão português, fala fluentemente, com maior dificuldade, mas até fluentemente, além da língua nativa, 2 ou 3 línguas, fluentes. E, portanto, isso também é, de facto, uma questão muito importante. Mas depois, o que é que acresceu? De facto, aqui no imobiliário, enfim, e os nossos principais países concorrentes, estamos a falar de Madrid, de Barcelona, de Paris, de Londres, enfim, por aí fora, essas cidades começaram a ter alguns problemas que retiraram o foco de cima delas e foram recolocar em cidades que inicialmente eram secundárias, como eram as nossas cidades, Lisboa e Porto, relativamente a essas capitais, e passaram a fazer de nós também um destino de investimento atrativo. E o que é que aconteceu? Portanto, Portugal foi fazendo um caminho, nós fomos fazendo um caminho, as empresas foram fazendo um caminho, em que se passou, em que Lisboa, e principalmente Lisboa e o Porto, se passou de cidades de investimento alternativas, secundárias, de segunda linha, para cidades em que já quase em pé de igualdade com estas capitais europeias, que são as nossas concorrentes. E, entretanto, enfim, criou-se os tais programas, que eu de facto tenho falado bastante neles, mas porque eu acho que são muito importantes, eu acho que é hora, de uma vez por todas, de os defender e de os resolver, e de resolver os problemas que eles têm, porque é bom não esquecer que foram muito importantes. Para onde nós estamos agora, muito importantes, e às vezes tendemos a esquecer do que é importante, enfim, quando as coisas vão bem, tendemos a esquecer do que é importante. E, portanto, eu tenho falado bastante neles, não é por acaso, é com algum propósito. Porque é bom não esquecê-los. E, portanto, não esquecê-los é tentar resolver os problemas que eventualmente têm tido. E, portanto, houve estes tais programas e, portanto, Portugal, de facto, começou a ter uma série de características que o fizeram ser um país de moda. Moda, a nível mundial. No imobiliário, em concreto, o que é que aconteceu? Enfim, os preços, obviamente, têm subido. Não dizemos que não, como é óbvio, é um facto. Mas a verdade é que nós ainda somos muito competitivos. Porque se nós pensarmos num investidor estrangeiro que esteja a comparar, eventualmente, um investimento, em maior ou menor dimensão, entre Lisboa e Madrid, ou entre Lisboa e Barcelona, ou entre o Porto e Barcelona, obviamente vai ver a questão do risco, onde é que há menos risco em termos de localização, não é? E vai ver quais são as condições que as duas cidades, e cada vez mais as cidades se substituem aos países, não é? Cada vez mais são as metrópoles que coordenam os próprios países, portanto o mundo é mais um mundo cada vez mais
cosmopolita no sentido de ser as cidades que cada vez mais comandam os próprios países, portanto a questão do território está muito focada em cidades. E, portanto, o que é que aconteceu? O investidor começou a comparar as nossas capitais, as nossas cidades com outras capitais e outras cidades europeias. E a verdade é que nós somos competitivos, porque nós, a verdade, é que ainda temos preços abaixo, portanto, comparativamente em ruas ou em cidades, ainda temos preços comparativamente abaixo destas nossas cidades concorrentes. Nós ainda temos as chamadas yields, portanto, o rendimento, o retorno que esse projeto, que algum projeto dá, chamamos as yields. As yields em Portugal são ainda superiores a estas cidades. O retorno esperado em Portugal é ainda superior comparativamente com outras cidades. Isto tudo, somados aos tais quadros fiscais, aos tais quadros também legislativos que fizemos. Eu dou o exemplo, por exemplo, do RERU, Regime Excepcional da Reabilitação Urbana. É um regime que também tem sido agora, enfim, bastante falado, eventualmente criticado, e tem alguns problemas que também há que resolver, mas foi um programa que permitiu, foi um regime jurídico, um regime legislativo excepcional, um regime jurídico excepcional, que permitiu que a reabilitação, que não estava a acontecer também por problemas legislativos, porque a reabilitação até 2014 era feita com base num regime jurídico, no REJUE, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, que é feito para pensar em construção nova. E, portanto, muita da reabilitação também não acontecia por causa do regime jurídico. Bom, o que é que se fez? E fez um regime excepcional, que termina agora em 2021, penso eu, 2021, foi um regime excepcional temporário em que permitiu que, isentando algumas obrigações, que eventualmente agora tínhamos que as rever, pode ser esse o momento, mas que muito contribuiu para que a reabilitação pudesse avançar, porque ela não avançava também por questões legislativas. E, portanto, criou-se esses tais programas, não só fiscais, mas também jurídicos, que permitissem que se criassem as condições necessárias, que não estavam criadas, e relembremos também a questão do arrendamento. O descongelamento das rendas foi essencial, foi outro trigger do desenvolvimento imobiliário. Sem o descongelamento das rendas, que foi iniciado, enfim, paulatinamente ao longo dos anos, mas desde 2006, quando houve a primeira alteração, mas depois, mais concretamente, em 2014, em que se dá efetivamente o descongelamento das rendas, foi também um dos triggers do desenvolvimento imobiliário. Porque também sem isso não era possível estarmos hoje a reabilitar as nossas cidades como estamos. E eu relembro, para os mais críticos, que, fazendo só aqui um pequeno parênteses, em 2014, quando isto tudo começou, no que toca à reabilitação e ao arrendamento, até fomos nós, a CPCI, portanto a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, que lançou, enfim, encomendou um estudo à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, à FEUP, conscientes de que as nossas cidades estavam em ruínas, desabitadas, pediu-se um estudo, e esse estudo deu uns números impressionantes. É que em 2014 estimava-se serem necessários 38 mil milhões de euros, 38 mil milhões de euros para reabilitar Portugal. 2014. Onde é que estava? Onde é que havia esse dinheiro? Não havia. Em Portugal não havia. Das 5,8 milhões de habitações, 1,5 necessitavam de obras das habitações em Portugal. Portanto, nós tínhamos um país em ruínas, desabitadas, as nossas cidades estavam desabitadas, eram perigosas. Nenhum de nós, cidadão português, andava pelas zonas baixas da nossa cidade, tanto no Porto ou em Lisboa, por exemplo. Hoje em dia isso não acontece. Eu acabo de vir do Porto, da Semana da Reabilitação Urbana, onde estive lá uma semana com vários associados nossos, e é absolutamente fantástico ver o que é o Porto hoje. O Porto hoje, Rua das Flores, Mouzinho da Silveira, Largo de São Domingos, Palácio da Bolsa, que era onde era a Semana da Reabilitação. Quer dizer, é absolutamente extraordinário ver o desenvolvimento daquela cidade em tão pouco espaço de tempo, cheia de habitantes, turistas, de vida. A Rua das Flores, que era perigosa, que era uma rua em ruínas. É absolutamente fantástico ver a vida que aquilo tem hoje. Portanto, esse foi o caminho que nós fizemos. E, portanto, foram estas características que se juntaram às que nós já tínhamos enquanto país, portanto, programas de captação de investimento estrangeiro, reformas legislativas e fiscais, programas fiscais atrativos, tanto para investidores estrangeiros, como até para promotores nacionais, questão do IVA na reabilitação a 6%. Isso favoreceu um mercado. E, portanto, Portugal, de facto, é como se os astros se tivessem alinhado sobre o nosso país e sobre o setor imobiliário. Os astros alinharam-se. E, portanto, fizeram de Portugal, e agora só para chegar aqui à parte
onde estamos hoje. Portanto, isso foi o caminho, não é? Porque é o que eu digo sempre, há que perceber o caminho que foi trilhado e onde nós, enquanto associação, intervimos bastante e, portanto, conhecemos muito bem esse caminho porque fazemos parte dele. E redirecionámos-lo também para onde achámos que era correto, ou ajudámos a redirecionar, e acho que temos feito, enfim, todos em Portugal um bom trabalho nesse sentido, com maiores ou menores dificuldades, às vezes com mais ou menos instabilidade, nomeadamente fiscal, por exemplo, mas o caminho tem sido feito e, portanto, é um caminho do qual nós fizemos parte. E, portanto, conhecemos-lo bem. E, portanto, é bom que se perceba o caminho para saber exatamente onde estamos. Bom, e hoje onde é que nós estamos a nível de investimento? Eu acho que estamos num ponto eventualmente muito importante. E onde eu penso que nunca estivemos, que é um ponto eventualmente de viragem, que é um ponto muito bom, mas que nos dá um desafio, que é o seguinte. Nós, enfim, até há muito bem pouco tempo, julgo eu, e isto é a minha opinião, não éramos jamais, em tempo algum, considerados como um destino de primeira linha. Não éramos. Até há meses atrás. Éramos um destino considerado, e somos já há uns aninhos nesta parte, 2 anos eventualmente, mas não éramos num destino de primeira linha, éramos um destino, como já referimos agora, sempre de segunda opção, de segundas cidades. E a verdade é que eu acho que, e das conversas, enfim, que tenho tido com investidores estrangeiros lá fora, que começamos a ser um destino de primeira linha. Mas isso dá-nos 2 desafios muito grandes. Que um é o de consolidação e o de, enfim, também é um pouco de consolidação, de continuarmos a lutar todos para que o tal milagre deixe de ser um milagre, ou que o milagre se mantenha, ou dito de outra forma, que o milagre deixe de ser um milagre e que seja de facto uma realidade efetiva. Ou seja, nós, entendo, neste momento estamos num ponto de viragem em que Portugal corre os sérios riscos, entre aspas, digo bons, de passar a ser um destino de primeira linha, tanto a nível de turismo e a nível, do que eu conheço melhor, de imobiliário. Mas estamos a dar os primeiros passos, estamos a gatinhar ainda nessa matéria. E, portanto, são níveis de consolidação muito tenues, muito frágeis, que ao menor virar de peças, vai por aí abaixo. E, portanto, esse é o desafio, é continuarmos a fazer este caminho. E é um caminho agora de consolidação. Portanto, nós já estamos nas luzes da ribalta. Já estamos a ribalta a nível mundial. Já todos nos conhecem, todos falam de Portugal, agora pelas boas razões. E, portanto, temos agora um desafio que é o de nos consolidarmos enquanto destino de investimento e, eventualmente, de turismo de primeira linha. E, portanto, esse eu acho que é o ponto onde nós neste momento nos encontramos. Mas, como digo, são sinais ainda muito tenues de consolidação, que eu penso que se o conseguirmos fazer, tanto do ponto de vista de investimento, e, portanto, falando da parte que aqui nos traz mais, a nível de, ou seja, saber como nos consolidamos a nível de investimento imobiliário, é precisamente assegurar uma maior cada vez estabilidade política, legislativa e fiscal, nesta matéria, abandonar um pouco a estratégia de alteração de impostos, matéria legislativa, porque isso impossibilita qualquer investidor de se estabelecer em Portugal. É muito simples, quer dizer, quando nós temos um investidor a vir para Portugal, há 3 perguntas que nos fazem. E às quais nós muitas vezes não podemos ter uma resposta positiva. E que tem levado investidores a irem-se embora. Que é, quanto tempo demora um licenciamento em Portugal? Quanto tempo demora a obtenção de uma decisão judicial em Portugal? E como é que é a política fiscal em Portugal? Pois muito bem. É que nós, nestas 3 respostas, não lhes conseguimos dar uma resposta absolutamente favorável. Porque sabemos a questão dos licenciamentos, enfim, e já algum trabalho tem sido feito nessa matéria, diga-se em bom da verdade, que até no que toca à parte de reabilitação, de facto, nota-se uma vontade do poder público, e nomeadamente autárquico, em que isso melhore. E, portanto, há um esforço grande de sensibilização, pelo menos a nível de cúpula hierárquica das câmaras municipais, em favorecer e reduzir, no caso, os timings da reabilitação, porque de facto, do projeto de licenciamento de reabilitação, porque de facto sabem que é uma matéria que tem afastado alguns investidores. Mas depois, enfim, há a questão da política fiscal e, enfim, fala-se no imposto no AMI, que foi bastante criticado, e portanto tudo o que é matéria legislativa e fiscal tem que obedecer a uma lógica de maior estabilidade, que é muito importante. Uma lógica de maior estabilidade, porque isso tem a ver com a confiança que se dá aos investidores. Não há investidor nenhum que venha investir neste país se não acreditar na sua estabilidade e, mais do que estabilidade, é previsibilidade fiscal. É estabilidade, mas é previsibilidade, é ser previsível. Eu saber que impostos vou pagar amanhã. E nós não sabemos que impostos vamos pagar amanhã. E isso é o que tem afastado muitas vezes alguns investidores. E, portanto, isto para dizer que esse é o desafio que nós temos neste momento, é de consolidação e de consolidação enquanto um destino de investimento de primeira linha. E fazendo aqui a ponte entre aquilo que é o sair da crise e agora estamos numa época de projeção,
qual é a diferença que se nota entre o anterior governo, da PAF, da maioria PSD-CDS, e com este governo da Geringonça? Governo do PS, mas apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo... Enfim, exatamente. Nós, sobre questões de matéria política. Sei que é uma pergunta um tanto complexa de explicar, até mesmo pela posição da Não é, PPI, exatamente, que não ter é complexa posicionamento político. por isto, porque a associação é completamente partidária. Daí eu sei Exatamente, que é um tanto subjetiva. é completamente partidária e, portanto, trabalha com todos os partidos políticos, com todos os governos, e, portanto, não se envolve minimamente em questões de política e de disputa político-partidária. Nós trabalhamos com todos, temos trabalhado, obviamente, com todos, da esquerda à direita. Enfim, o que é que eu posso dizer? Não posso dizer muito mais, porque de facto nós não nos envolvemos nessas questões. Agora, trabalhamos com todos, temos trabalhado com todos os governos, damos os nossos inputs, trabalhamos e damos as nossas opiniões e os nossos pareceres quando nos é solicitado e também em debates públicos sobre todas as matérias. Portanto, eu diria que não há hoje proposta legislativa nenhuma em matéria de imobiliário onde a Associação dos Promotores Imobiliários não esteja envolvida ou onde não intervenha, seja em grupos de trabalho, seja publicamente, e portanto não imita as suas opiniões. Agora, em matéria de política e disputa político-partidária, isso de facto não nos envolvemos e portanto trabalhamos com todos. Mas o que é que este governo tem feito que favoreça a conjuntura em que vivemos? O que este governo tem feito é o que nós precisamos que o governo faça, e é isso que temos alertado, é que de facto nos ajude e ajude o setor e ajude Portugal, porque ajudando Portugal e ajudando os portugueses também está a ajudar o setor imobiliário, porque contrariamente ao que se pensa, nós queremos um mercado equilibrado e queremos um mercado também para portugueses, nós queremos um mercado para todos, obviamente para estrangeiros, porque é um nicho de mercado, mas também para os portugueses. E temos muito essa consciência, nós temos muita consciência de que em tempos de crise, que eventualmente poderão vir, nós poderemos contar com nós próprios. E, portanto, temos que ter, e quem faz projetos imobiliários a longo prazo, tem que ter a consciência que temos que fazer projetos para quem cá fica. Eventualmente, esperemos que não aconteça, mas se acontecer, cá estamos para trabalhar e para posicionar o nosso setor para a questão, para quem cá fica, e portanto seremos nós, serão os portugueses. O que nós temos pedido é que, de facto, o Governo nos ajude a criar mais oferta e mais oferta de habitação para a classe média. Este ano tem sido apelidado como o ano da habitação. Foi criada uma nova Secretaria de Estado da Habitação, o que vemos com muito bons olhos. E a arquiteta Ana Pinho tem aqui nesta associação também um interlocutor sério e com vontade de trabalhar para melhorar o tema da habitação, porque, como disse, é umas dores de crescimento que nós já identificámos e que estamos a querer curar. E, portanto, contam connosco. E é esse o papel que nós pedimos do Governo, é que ajude também o setor imobiliário e o país a combatar estes problemas, porque, como disse, tem que ser a função social do Estado a resolver estes problemas. Com a ajuda dos privados, sim senhores, cá estamos disponíveis e, obviamente, com muito interesse em ajudar nesse programa, com quanto nos permita fazer projetos interessantes para qualquer empresa privada do ponto de vista económico ou financeiro do projeto. E, portanto, isto para dizer que o Governo nessa matéria está a trabalhar, nós estamos a trabalhar em conjunto com o Governo em todas essas matérias da habitação e, portanto, o que pedimos é que, de facto, nos ajude com esta questão de colocar mais oferta e de permitir criar programas interessantes, canalizar fundos comunitários, que é tão importante. Foi ontem, segunda-feira, lançado o IFRU, portanto, o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana, o IFRU 2020, que é um fundo, que é um instrumento financeiro, portanto, canalização de fundos comunitários, precisamente para a reabilitação urbana, que é um fundo, que é um instrumento que nós temos vindo a trabalhar já há alguns anos, em conjunto com a equipa diretiva do IFRU, que apoiamos, que demos os nossos contributos e, portanto, o que pedimos ao Governo é que o ponha, de facto, já, portanto, foi lançado na segunda-feira, portanto, já está na banca, portanto, na banca de retalho, que será quem comercializará, digamos assim,
o instrumento financeiro, portanto, para quem ele quer aceder. E, portanto, como vê, nós, a Associação, trabalhamos muito com o Governo para precisamente dar as condições todas necessárias para que os tais problemas da habitação sejam colmatados o mais brevemente e o mais rapidamente possível. Portanto, a questão dos fundos comunitários é importantíssima. O Governo nos ajude a colocar em prática rapidamente esses projetos e, portanto, o IFRU é um passo do qual nós aplaudimos e, portanto, é muitíssimo bem-vindo. Os tais programas a nível autárquico que estão a ser lançados também são muito bem-vindos. Assim permitam os tais que nós, privados, a eles possamos correr com interesse. Enfim, é isso que nós pedimos. Porque nós do nosso lado fazemos o nosso papel. E as empresas fazem o seu papel e têm feito muito bem o seu papel. Como disse, são os nossos empresários que estão verdadeiramente de parabéns, porque aguentaram, sofreram muito na crise. Foi um setor que sofreu muito, mas que se reergueu e que, vejam bem, curiosamente, fez deste setor um dos motores da economia. Muito bem. Repescando essa ideia da crise que se ultrapassou, crédito fácil, taxas de juros baixas, tudo isto parece conjurar-se para voltar a acontecer o que já aconteceu. E se há a frase que mais me irrita por ser de história, é a história repete-se. Eu digo sempre que a história não se repete, as pessoas é que repetem os erros e não aprendem com a história. Do resto, isso é uma frase também do Carlos Santana, que ele diz que quem não estuda a história está condenado a repeti-la. E, portanto, começa-se a falar no sentido de que quando começamos a ver estas boas notícias de que o mercado está a animar, etc., vêm também os ceticistas dizer segurem-se, vem uma bolha imobiliária prestes a arrebentar. Uns dizem que bolhas imobiliárias não existem, outros dizem que é especulação. Mário Draghi já disse que também não o vê. Portanto, Mário Draghi, o presidente do Banco Central Europeu, diz que não vê que essa bolha venha a acontecer. A perspectiva do setor imobiliário qual é? Vamos lá ver. Eu também sou da opinião que não há bolha rigorosamente nenhuma. Esta procura tem sido, ou a oferta, no caso, tem sido uma oferta sustentada numa elevada procura. Portanto, logo as bases de uma dita bolha ficariam por terra, porque é uma oferta sustentada numa enormíssima procura. Portanto, as bases aí da bolha ficariam logo deitadas por terra. Enfim, nós em Portugal temos um bocadinho este problema, que é de facto quando conseguimos ter um setor ou ter uma área de atividade que começa a trabalhar bem e a trazer e a captar tanto investimento que tão é preciso para a nossa economia, enfim, depois aparecem logo alguns que, como se diz no nível popular, logo querem matar a galinha dos ovos de ouro, não é? E pronto, é pena que os ovos sejam de ouro. Enfim, se fossem de outro material, talvez não se quisessem, ou não fossem tanto alvo de serem partidos, não é? Enfim, portanto a verdade é essa. Agora, se nós aprendemos com os mesmos erros, eu acho que nós tivemos que aprender com os erros, porque a crise, vamos lá ver, o setor imobiliário em Portugal e o setor imobiliário já passou por várias crises, isto não foi a primeira, nem há de ser a última. Agora, uma crise como esta, com esta magnitude, a nível não só do setor, mas mundial, aliás eu tenho dito que cada vez os ciclos, e no setor imobiliário, portanto já sabemos que o setor imobiliário é feito de ciclos, mas os ciclos cada vez tendem a ser mais curtos e cada vez mais radicais. Ou seja, os expoentes máximos dos ciclos cada vez estão mais longe da linha do zero. Tivemos um ciclo negativo fortíssimo, talvez como não se lembraria nas últimas largas centenas de anos, mas também estamos a ter um ciclo positivo muitíssimo expressivo. E, portanto, veja-se que os ciclos cada vez estão mais curtos e mais espaçados. Se nós, eventualmente, anteriormente teríamos ciclos de décadas, neste momento não chega a uma década sequer. Portanto, estamos a falar de meias décadas, quase. E, portanto, os ciclos são cada vez mais cíclicos, cada vez ocorrem mais e com maior expressividade os seus pontos máximos, cada vez mais longe do zero. Agora, e portanto, isto para dizer o quê? Que o
pico da crise foi tão acentuado que eu penso que nós tivemos que aprender alguma coisa. E nós aqui, enfim, a Associação dos Promotores Imobiliários também congrega a maioria da banca nacional, como na nossa massa associativa, e, portanto, trabalhamos muito também essa matéria com a banca enfim, vejo no próprio financiamento à construção que há outro cuidado, quer dizer, há um cuidado diferente na análise económica, na viabilidade económica ou financeira dos projetos. Eu penso que isso se aprendeu com a crise. Eu acho que tanto a nível empresarial como de financiamento, seja de financiamento bancário, seja financiamento através por exemplo, de levantamento de capital lá fora, que há uma análise da viabilidade económica ou financeira dos projetos completamente diferente. E por isso eu acho que isso, quer dizer, acho que já aprendemos. Acho que esse cuidado que hoje em dia se nota e muito na promoção imobiliária, acho que já foi uma consequência dos erros que eventualmente se terão praticado no passado, que levaram também à crise que aconteceu, e portanto acho que eventualmente vamos cometer os mesmos erros ou alguns dos mesmos erros. Se calhar vamos, mas penso que isto para dizer no fundo que a crise eu acho que foi tal ordem e foi tão profunda que alguns aprendemos alguma coisa. Havia muitas pessoas que me perguntavam como é que as coisas processavam na faculdade, não é? E eu dizia sempre, a primeira batida na cabeça dás como tu quiseres, não é? À segunda Claro. procura dar já com um capacete. Claro, Para doer exatamente. menos, não é? Aqui é um pouco a mesma coisa, não é? Quer dizer, por isso é que eu digo que, pelo menos no que toca à análise e à viabilidade económica ou financeira dos projetos, eu penso que aí aprendemos e não se embarca num projeto sem ter mais ou menos a ideia de que, ou até mesmo inclusivamente, sem ter já uma certeza de que 50% está vendido, seja em planta, por exemplo. Portanto, isso já indicia uma postura diferente perante o próprio mercado, não é? Indo agora, finalizando o episódio, há novas formas de investimento também, nomeadamente o crowdfunding tem sido moda também, de uns anos para cá, incluindo pessoas que vão para os sites de crowdfunding pedindo dinheiro para comprar uma bicicleta ou uma simples máquina fotográfica, etc, etc, não é? Ao fim e ao cabo, quase que for pedir patrocínios, não é? O investimento e o imobiliário passa também um bocadinho por aí, no sentido que existem empresas financiadoras e que depois querem ter portanto, retroativos, querem ter resgatar aquilo que investiram. O que é que se avizinha, o que é que vem para aí, sobretudo para 2018, o que é que há aí de novidades no setor imobiliário? Muito bem. No fundo, tanto falamos do que são as novas dinâmicas do setor, o que é o futuro do setor. E o setor imobiliário tem crescido, como já falámos e já discutimos aqui largamente, tem crescido bastante, o que tem favorecido o aparecimento de novas janelas de oportunidade, novas dinâmicas. E eu, das novas dinâmicas para o futuro em Portugal, salientaria talvez 4 ou 5. Em termos de dinâmicas, portanto, já falámos do student housing, já falámos, mas também vale a pena olhar para as chamadas senior housing, portanto, para as residências séniores, principalmente numa altura em que temos uma série de investidores, por exemplo, franceses, que querem vir para Portugal, que são pessoas absolutamente ativas na sua vida ainda empresarial, muitas vezes, mas que querem vir para Portugal usar uma quase pré-reforma. Fazer um pouco aquilo que os ingleses fazem no Algarve? Exatamente, mas portanto hoje a grande diferença... Exatamente, qual é a diferença entre aquilo que é aquele investidor que vem cá para gozar a sua velhice, por assim dizer, a sua reforma, e aquele que está quase na reforma, mas ainda quer capitalizar alguma coisa? Vamos lá ver, nós aqui... Porque temos estas duas fases, não é? Exatamente. Uma das consequências também do chamado residente não habitual foi trazer um tipo de investidores que porventura foram novos em Portugal. E falo, por exemplo, dos investidores franceses, que, como já referimos, fazem parte do ranking do investimento imobiliário em Portugal, do investimento estrangeiro em Portugal, e que basicamente estamos a falar de pessoas que rondarão os 55, 65 anos, portanto são ainda de certa forma ativos na sua vida até empresarial e que querem vir para Portugal, são pessoas com uma elevada capacidade financeira e que querem vir para um país seguro, e, por exemplo, se falarmos no caso de França, isso cada vez faz mais sentido, para um país seguro, que tem as tais horas de sol, que tem uma costa fantástica, que tem ótima gastronomia, que tem um povo que sabe receber bem,
que tem um imobiliário com boas condições, que permite fazer ainda bons investimentos a nível imobiliário, mas que, portanto, quer vir gozar a sua quase pré-reforma. E é um investidor que tipicamente, ao passo que o investidor inglês estaria mais canalizado, por exemplo, para o Algarve, o investidor, por exemplo, francês é um investidor mais de... e o pensionista francês, no caso, é um investidor que está mais a ser canalizado mais para um turismo de cidade, um turismo de cultura, de história, de vivências, do que propriamente um destino de sol. E, portanto, quer estar em Lisboa, no Porto, ou eventualmente até em zonas, por exemplo, Costa Alentejana, zonas perto onde haja centros e onde haja uma metrópole, não é? E, portanto, toda essa dinâmica, que é nova, também veio trazer estas novas oportunidades, como é, por exemplo, o caso do chamado senior housing, que são residências séniores, mas que é um misto entre clínicas e hotéis. Portanto, ninguém com 65 anos, e portanto que é uma pessoa perfeitamente ativa, com 65 anos espera ir para um lar, não é? Para um lar quase de terceira idade. Quer estar bem instalado, quer ter boas condições, quer eventualmente ter uma assistência médica rápida e acessível para alguma emergência, mas, portanto, quer estar praticamente num hotel, não é? E, portanto, é um mercado novo que está a aparecer e que tem aparecido bastante em Portugal. Portanto, é uma das novas dinâmicas que vale a pena olhar, o chamado senior housing. Também, ainda relacionado com o student housing, os student hotels. Portanto, é também uma outra nova forma de fazer imobiliário e fazer turismo, no caso também em Portugal. É um modelo já usado bastante lá fora e muito na Europa. Tem-se visto alguns projetos muito interessantes em que se misturam hotéis verdadeiramente executivos com student housing, onde no fundo a ideia será haver uma mescla perfeitamente salutar e quase de aprendizagem entre um estudante e um executivo. E, portanto, é uma mistura muito interessante. Eu já vi alguns projetos desses lá fora. E, portanto, pode ser um modelo de hotel muito, muito, muito interessante trazer para Portugal. E, portanto, os próprios executivos também querem aprender com os mais novos e querem aprender com os estudantes. Os estudantes, obviamente, aprenderão com os mais velhos e, portanto, quem já está no mundo empresarial. E, portanto, pode ser uma visão, uma janela de oportunidade muitíssimo interessante. Também outra, os Young Professionals, um tema também muito utilizado lá fora e, portanto, uma dinâmica que também já existe em Portugal. Foi agora recentemente lançado por um promotor imobiliário nosso associado, o primeiro, enfim, projeto de Young vocacionado especialmente para Young Professionals em Portugal, e que basicamente apela a um tipo de cliente final, portanto, jovens recentemente licenciados, mas já com algum poder de aquisitivo, já com bastante mundo, portanto, jovens muito viajados, com bastante mundo e, portanto, com poder aquisitivo e, portanto, que já têm um tipo de pedido imobiliário ou no mercado imobiliário já um bocadinho mais sofisticado e mais diferente e, portanto, enfim, aí os Young Professionals também vale a pena olhar para isso. E depois, só para finalizar, dois temas muito importantes. E os dois temas muito importantes têm a ver com mais veículos de investimento estrangeiro. Ou mais veículos de investimento imobiliário. Portanto, mais veículos de investimento imobiliário. E aqui falo tanto do crowdfunding imobiliário como dos REITs, Real Estate Investment Trusts. Começo talvez pelos REITs. E digo isto porquê? Porque são dois veículos, ou são duas plataformas, os REITs e o crowdfunding, são duas plataformas de captação de investimento, tanto investimento imobiliário, que são muito utilizadas já lá fora. Portanto, são casos de sucesso internacional. Portanto, os REITs, portanto, Real Estate Investment Trust, são veículos de investimento utilizados nos Estados Unidos. Portanto, a matriz está nos Estados Unidos, a Genesis está nos Estados Unidos, que são um caso de sucesso. Caso de sucesso Desde há muito tempo. Desde há muito tempo, inquestionável. Há muitos, isso já vê-se muitas vezes em leilões. Eu tenho um amigo meu que em casa, por exemplo, tem um trust de uma estação de caminhos de ferro, por exemplo. Nos Estados Unidos é um modelo muito usado e que tem muito E sucesso já há 1800 muito tempo. Mas o que é que acontece? É que, entretanto, também aqui ao lado, e a nossa vizinha Espanha, importou o modelo dos REITs, chamou-lhe as SOCIMIs, Sociedades Anónimas de Inversión en Património Imobiliário.
no fundo, portanto, as SOCIMIs são sociedades de investimento em património imobiliário, cotadas em bolsa, portanto, assim como os REITs, são veículos de investimento em património imobiliário cotados em bolsa, e que são também um verdadeiro caso de sucesso. Veja-se que, por exemplo, só aqui em Espanha já se investiu, só os REITs, só as SOCIMIs já captaram mais de 10 mil milhões de euros só em REITs, portanto só em SOCIMIs, só em investimento imobiliário feito em SOCIMIs, e o próprio MAP, que é um mercado alternativo bursátil, que é um mercado de pequenas e médias empresas que vão ao mercado bolsista para alavancar o seu negócio, para projetos maiores, já aí foram lançadas, penso que números recentíssimos, mais de 40 SOCIMIs. E, portanto, vejam bem o potencial de capitalização e de valorização que este modelo trouxe em Espanha. 10 mil milhões de euros em captação de investimento estrangeiro, e no MAP houve 40 PMEs, 40 pequenas e médias empresas, que alavancaram o seu negócio para grandes projetos. Portanto, isto tem um potencial enormíssimo. E, portanto, nós também temos sido dos mais acérrimos defensores, das associações mais defensoras da importação para Portugal dos chamados REITs. Em Portugal eles chegaram até a ter nome, eram as CIPIs, enfim, isto é siglas que se vão dando. Em Portugal, portanto, foi no Orçamento de Estado para 2015, chegou a haver uma autorização legislativa para criar o que se chamava as CIPIs, Sociedades de Investimento em Património Imobiliário, que depois acabaram por não ter aplicação na prática, portanto a autorização legislativa acabou por não se concretizar, mas que agora, em 2016 e 2017, o tema voltou a lume, e até por ocasião de um summit que existe em Portugal, que é o Real Estate Investment Summit, do qual nós também fazemos parte, damos o nosso apoio institucional e organizamos de certa forma, ou ajudamos a organizar, portanto aí, até onde tivemos a presença do seu Primeiro-Ministro e de alguns secretários de Estado, o tema voltou a lume e, portanto, voltou a colocar-se na agenda política a introdução, portanto, dos REITs, enfim, das SOCIMIs, das CIPIs, o que se queira chamar, portanto, destes veículos de investimento. Vantagens para estes veículos. E porque é que a Associação tem reclamado a importação, que no fundo não somos nós que reclamamos. Nós, no fundo, transmitimos o que muitos dos nossos associados, e note-se que 30% dos nossos associados são investidores estrangeiros. São os investidores que estão a investir no nosso país, são investidores estrangeiros. E estes 30% têm-nos repetidas vezes pedido para implantar o sistema de REITs, ou o regime dos REITs em Portugal. E, portanto, nós, no fundo, retransmitimos esta reclamação que os nossos investidores têm feito. E porquê? Porque, vamos lá ver, os REITs são, antes de mais, um modelo de investimento comumente aceito a nível mundial. E, portanto, se nós, Portugal, quer ser um destino de investimento competitivo, temos que ter as mesmas armas, temos que ter os mesmos instrumentos que os países que são concorrentes com o nosso têm. E, portanto, temos que ter todos os veículos, ou aqueles que sejam interessantes, obviamente, temos que ter o maior número de veículos que são comumente aceitos a nível internacional. E os REITs, de facto, são um deles. Depois, tem outras grandes valências. É que os REITs permitem que pequenos investidores, porque como é um investimento cotado em bolsa, permitem que pequenos investidores possam ter acesso, que de outra forma não têm, a grandes projetos. Não é? Porque um pequeno investidor passa a poder, através da aquisição das respectivas ações, investir em grandes projetos que de outra forma, obviamente, não têm. Portanto, isso também é bastante interessante. Depois tem também, existe, enfim, se for assim aprovado, os REITs, regra geral, têm uma obrigatoriedade de distribuição dos resultados. O que isso também acaba por ser bom a um nível de pensamento de país, com o que isso tem de, no fundo, sendo os REITs um veículo utilizado especificamente para reabilitação urbana e para arrendamento, porque os REITs depois tenderão, os ativos que estão dentro dos REITs tenderão a ser canalizados para o arrendamento, portanto, obrigatoriamente vão para o arrendamento, nos vários segmentos. Portanto, e a própria obrigação de distribuição dos resultados também tem um fator muito positivo de favorecer, no fundo, que o veículo volte a reabilitar outros ativos. Portanto, isso é bom para a reabilitação, é bom para o arrendamento. Depois, e como falava também, outra das vantagens é que engloba todos os tipos de arrendamento. Por exemplo, nós já temos um veículo de investimento, os chamados FIAs, Fundos de Investimento para Arrendamento, Fundo de Investimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional, os FIAs, são exclusivos para o arrendamento habitacional. Pois os REITs, os CIPIs, são para todo o tipo de arrendamento, habitacional, comercial, enfim, etc. E, portanto, isso também é bom para todo o mercado
do arrendamento. E depois, no final, também outro aspecto positivo, é que obriga a uma gestão profissional. Ou seja, a própria sociedade terá que ter uma gestão profissional, o que no fundo dá credibilidade ao veículo. Portanto, REITs, queremos os REITs, chamados REITs à portuguesa, as CIPIs, seria uma grande boa novidade que o Governo nos daria se conseguíssemos implementar em Portugal. Para terminar, a outra grande dinâmica, da qual por acaso também temos tido um papel bastante importante, é o chamado crowdfunding imobiliário. Não é por acaso que esta associação foi a primeira associação, a primeira entidade, que fez aqui há cerca de uns meses o primeiro grande fórum de discussão sobre o crowdfunding imobiliário em Portugal. Não havia nenhuma, eu não tive conhecimento, pelo menos de nenhum outro até ao momento, e penso que aí tivemos o mérito de fazer esse fórum por uma razão muito simples, porque colocámos efetivamente na agenda o tema, o que para nós não era uma dúvida, o tema, porque o tema ainda comporta algumas dúvidas, algumas questões que eu penso que têm que ser bem esclarecidas e resolvidas, mas penso que teve o mérito de colocar o tema na ordem do dia, e curiosamente, quando nós fizemos este workshop, o workshop crowdfunding imobiliário, uma realidade, ponto de interrogação, precisamente pelas dúvidas que o tema nos comportava, e convidámos alguns dos principais players e algumas das plataformas de crowdfunding europeu para vir a Portugal, entre especialistas também portugueses do setor imobiliário, que conhecem muito bem o mercado, e portanto, curiosamente, a seguir a esse workshop, um dos pontos, o regulamento que faltava ser aprovado para que o crowdfunding fosse efetivamente uma realidade, é publicado e portanto, enfim, julgamos que pudemos dar um bom contributo no tema. O crowdfunding tem também, apesar das dúvidas que ainda comporta, tem vantagens e de facto, enfim, é um pouco a par dos REITs, permitirá o acesso de pequenos investidores a grandes projetos imobiliários que de outra forma não poderiam, quando não poderiam executar. As dúvidas que nos comporta têm a ver precisamente com a questão da gestão, se é uma gestão profissional ou não, e pensamos que tem que obviamente ser uma questão profissional e profissionalizada, porque no fundo tem que ser uma gestão que tenha track record, que tenha know-how, que conheça o mercado imobiliário, porque caso contrário, enfim, será uma catástrofe, não é? Porque irá fazer um projeto que não terá viabilidade e que não terá pernas para andar. Enfim, depois há outros problemas mais jurídicos, mais técnicos, que não queria estar aqui a desenvolver, mas que têm a ver com a questão da prestação de garantias, das hipotecas, garantias reais, enfim, uma série de outras questões que achamos que ainda merecem um debate mais aprofundado e que merecem ser esclarecidas. Agora, é de facto uma oportunidade que vale muitíssimo a pena olhar, que é um sucesso, e por exemplo aqui também em Espanha, aqui ao lado, aliás um dos players que nós tivemos e que convidámos para o nosso workshop foi uma plataforma de crowdfunding imobiliária espanhola que acabou de se instalar também em Portugal e a quem damos as boas-vindas a este país. Mas, portanto, isto para dizer que de facto é uma janela de oportunidade, comporta obviamente como nova aqui algumas questões, mas que eu penso que vale a pena aprofundar. Muito bem, e ficamos aqui elucidados sobre o que é isto do crowdfunding, bem como os temas que nós retratámos aqui, reproduzimos e que pedimos esclarecimento aqui, se calhar a melhor pessoa que podíamos ter aqui no nosso estúdio móvel, que hoje está assente a Reais, na sede da APPI. Não sei se tem alguma consideração final a fazer? Alguma Não, mensagem queria só final? agradecer esta simpática conversa. Eu costumo dizer que nós, enfim, não podemos estar melhor quando estamos a falar de imobiliário, que é aquilo que sabemos falar e, portanto, para nós é sempre um gosto falar sobre estes temas do imobiliário e, portanto, agradecer muito o convite que fizeram à PPI, a mim em especial, para estar aqui presente. Foi com muito gosto e desejo a todos bons negócios e bons negócios imobiliários. E esperemos estar todos juntos a ajudar isto, não é? Portanto, evento que não faltem, bem como não deixem de apoiar então a construção inventária de Midões. Portanto, estejam à vontade para serem solidários, a época natalícia está aí, portanto o espírito natal vai começar a estar cada vez mais presente e, portanto, estejam aí e que 2018 seja um bom ano para certos investidores e investimentos e, portanto, que todos estejamos presentes também. Mais uma vez, Dr. Hugo Santos Ferreira, obrigado por seus esclarecimentos. E aqui chegamos ao final de mais um episódio, lembrando mais aqui um tema cada vez mais na moda e
aqui fica a prova dada do podcast, de ir a todos os temas quanto pode e elucidar cada vez mais os nossos caros ouvintes. Não se esqueçam de partilhar nas redes sociais este episódio e partilhar com os vossos amigos também. E